Boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 7, não, dia 6 de fevereiro de 2020. Desejo a todos uma feliz tarde e que todos estejam em paz. Bom, vamos hoje dissertar sobre o episódio do bezerro de ouro. É muito conhecido, mas esconde muito segredo. Agora, o problema é que primeiro temos que entender que o Criador Supremo não escreveu os 10 mandamentos ou a lei. Ele ditou dos altos céus. E o povo ouviram, mas não entenderam. E chegou um ponto que o povo pediu a Moisés que decodificasse. Por isso que no segundo nível de Hamish, dessa história, desse evento, Moisés sobe e, junto com o Elohim Javé, decodifica. E os 10 mandamentos é transformado em 613 preceitos, 248 positivo que se pode e 365 que não se pode. E isso é rigorosamente cumprido pelo povo hebreu. Nós sabemos que nós, o gentil, estabelecido, segundo a Torá, 7 leis. E essas leis todos sabem, mas para o povo hebreu são 10 e mais a circuncisão. Bom, o episódio do bezerro de ouro foram que eles, na travessia, estavam acampados diante do monte e Moisés subiu para junto do Elohim Javé, decodificar a lei, decodificar os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles são códigos. Por exemplo, sabemos que o mandamento não adulterarás comporta ou está codificado mais de 30 perversões. Seria os lesbianismo, incesto, o próprio adultério, enfim, são 30 perversões por aí. E o não matarás também, e aí não roubarás também, são códigos, estão codificados um número grande de perversões em cada um deles. Então Moisés o que fez foi subir ao monte junto com o Elohim, porque Moisés também era um Deus, era um Elohim, porque quando ele vai para o Egito, ele diz, sois Deus no Egito. Então ele desfaz do corpo também. Como Jesus desfez do corpo, então os deuses se materializam e também se desmaterializam. Bom, então Moisés sobe e nesse tempo o povo vai se desesperando, Moisés não desce e começam a pressionar Arão à ponta de espada. Porque ali não havia só o povo hebreu, estava todo misturado, havia egípcio, havia hebreu, havia todo tipo de gente. Então Arão, diante da situação, contra a parede, ele diz então, retirai os pendentes, brinco, colar, ouro, tudo que tem e trazei. E aí, sob pressão, eles pediam que façam deuses para nós, então, sob pressão, ele confecciona o bezerro de ouro. E como sabemos que as letras hebraicas são códigos, são vivas, então, segundo o estudo, ela consegue dar vida ao bezerro, através de códigos. Agora, então eles estão lá, o Êxodo 32 é um evento, é um episódio de uma jurisprudência de alto nível, que é travada entre Moisés e o Elohim Javé, os dois Elohim. Então, a princípio, o povo começa a festejar o bezerro, a louvar o bezerro, e o Elohim Javé diz para Moisés, lá do verso 7 em diante do capítulo 32, ele diz, de Êxodo, ele diz, o teu povo estão festejando lá embaixo, estão fazendo barulho, e não é coisas de vitória, não, é coisas de idolatria, e eu vou destruir todos. Aí
Quem era o povo de Moisés? Os egípcios, porque Moisés era egípcio, então, hebreu, mas criado junto dos egípcios, então o povo que Moisés era considerado os egípcios. Aí, então, o que Moisés faz? Muito sabiamente diz para o Elohim Javé: você não tem jurisprudência sobre o povo da aliança, sobre o povo que Abraão fez a aliança, e você não foi contigo, foi com o Criador Supremo, então você não tem jurisprudência sobre este povo, não é teu povo. Aí o que o Elohim Javé faz? Então, se é assim, toma suas tábuas e faz o juízo você. Se você acha que eu não tenho jurisprudência, tu executa o juízo. O que faz Moisés? Agarra as duas tábuas que eles escreveram e desce. Quando Moisés chega embaixo no monte e vê a idolatria, os cânticos do bezerro de ouro, louvando o bezerro de ouro. Então, o que Moisés faz? Quebra as tábuas, e isso tudo é metáforas, alegorias para nos dar exemplo de como não se deve fazer idolatria, o que ocorre. Então Moisés quebra as tábuas, como se vocês não merecem este presente de Deus. Então, e chega, chama o povo e diz: quem está do meu lado? Aí logo enfileira os levitas, e ele diz: então sacai, desembainhai suas espadas, que aqui vai haver juízo. E os levitas desembainham a espada e ficam esperando a ordem de Moisés para executar o juízo. O que Moisés faz? Como é que ele ia saber quem era o povo da aliança e quem não era? Então Arão manda todos ficarem nus, tiram a roupa de todos, e Moisés diz para o levita: matem todos, grandes, pequenos, homens e tal. E naquele dia ele executou 3.000. Agora, Moisés também não tinha autoridade sobre o povo da aliança. Então, quem é que se salva aí? O que decide aí quem deve morrer, quem deve viver? A circuncisão. Então, aqueles, como estavam nus, Moisés poderia distinguir quem devia morrer e quem não devia. Não tem circuncisão, espada. Tem circuncisão, salva-se. E naquele dia executou 3.000. Então, nós vemos aí que foi uma jurisprudência de alto nível entre dois Elohim. Agora, isso são tudo, como disse, para nos ensinar sobre não fazer idolatria, não buscar os outros deuses, e que o Criador Supremo é o que está em Deuteronômio 6:4. A Shema. Ouve, Israel, nosso Deus é único. E o que ocorreu então no bezerro de ouro é para nos ensinar que o povo não merecia o presente de Deus, por isso que foi quebrado. E depois, outra vez, Moisés pede para o Elohim e ele volta a reescrever as segundas tábuas. Bom, então, não fazer idolatria, esta é a primeira das coisas que Deus não se agrada. Não sejamos idólatras. Nosso ego não é correr atrás de riqueza, não é correr atrás de coisas que perecem. E este é o exemplo do episódio do bezerro de ouro. Isso é que Deus nos quer ensinar e nos quer evitar de juízo. Porque toda atitude nossa ativa uma resposta do alto, do mundo espiritual. E se fizermos uma atitude boa, a resposta é imediata. Agora, se fizermos uma atitude má, ela tarda, porque Deus dá oportunidade ao homem de se arrepender. Então ele dá um tempo, mas não se alegre, não diga que você está passando despercebido, porque a sentença vem. E se ela te encontrar ainda não
corrigiu, o castigo chega. Porque Deus disse, deixai o homem o caminho mau, o ímpio, fazei o que é justo e viverá. Ele não tem prazer na morte dos que morrem, mas fazei o bem e viverá. Então esta é a classe de hoje. E tudo ali existe história, existe alegoria e existe também as metáforas. Então tudo tem que ser interpretado de acordo com os níveis de estudo da Torá. Se lê só o texto, parece uma história simples. Não. Ali houve uma jurisprudência de alto nível e a circuncisão foi o que decidiu quem devia morrer e quem devia viver. Agora tem que tomar atenção que não foi, o Criador não mata ninguém, não atribua a morte em qualquer lugar da Bíblia ao Criador Supremo. Não, são os deuses que foram criados e que estão aí, seguem indestrutíveis, imortais, e estão aí para executar juízo. Os deuses que executaram o juízo no Egito não foi o Criador Supremo, foram os deuses que estavam destinados para executar aquele juízo. Por isso que em 1 Samuel 4, verso 8, ele diz: quem poderá nos livrar desses poderosos deuses que executaram as pragas do Egito? Porque se o Criador disse no mandamento não matarás, ele não mata, porque se ele matar, o mandamento estaria nulo de juízo, de origem, não teria validade. Porque como uma pessoa diz não faça e ele próprio faz, então o Criador não mata ninguém. Ele diz não matarás, não existe morte justificada. Se você tirar a vida de alguém, você está em problemas com o Criador. Então, o que eu quero falar para vocês é isso, e não se preocupe com o mal, porque não necessita matar um criminoso, um pecador, um que seja, porque existe uma oportunidade que é a prisão perpétua. O mal se destruirá por si mesmo. Ninguém precisa sujar as mãos de sangue. O Criador está dizendo, não matarás. Esse é o que nós vimos hoje. Espero que tenham entendido e gostado. E nos veremos na próxima.